Olá, meus queridos, como vocês têm passado? Eu espero que tudo bem, cheio das bênçãos e da graça de Deus. Olha, eu quero sempre deixar claro que para mim é um privilégio muito grande, eu digo isso aqui não como soberba, mas como testemunho de alegria, poder trabalhar em algo que me permite levar o conhecimento bíblico até você, sabe? Deixe-me falar um pouquinho da minha própria experiência. Esse livro aqui transformou a minha vida. Não somente a vida de milhares, milhões de pessoas ao longo da história. E eu tenho certeza que pode transformar a sua vida dia após dia. Aliás, essa questão de transformar a vida não é apenas um evento pontual do meu passado, não. Todos os dias eu tenho uma vida transformada para melhor numa relação contínua com o meu Criador através das páginas da Bíblia Sagrada. Portanto, ainda que eu procure dar um colorido, um sabor acadêmico a esse estudo, com conhecimento de história, de línguas, de teologia, acima de tudo, existe um conhecimento espiritual que eu espero, em nome do Criador, que esteja chegando até você, tá bom? Esse, você sabe, é o curso da Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. E é importante também você saber que todas as aulas estão sempre sendo colocadas aqui na plataforma. Então, se você perdeu alguma aula anterior, não tem problema, você pode assistir. Você quer assistir novamente, quer mostrar para alguém, você pode pegar uma aula, espelhar, quem sabe, ali na sua TV, no seu computador e assistir com a sua namorada, com a sua esposa, com seus filhos, enfim, que o conhecimento chegue a cada vez mais pessoas. Eu também agradeço ao UNASP Next, que está nos oportunizando esse privilégio de estudarmos juntos a Bíblia com você, aí, seja na tela do seu computador, do seu celular ou da sua TV, tá bom? Bom, queridos, vamos então fazer uma oração ao nosso Deus para que o Espírito Santo continue nos abençoando aqui, nos iluminando no estudo da Bíblia Sagrada. Feche os seus olhos comigo. Obrigado, querido Pai, Deus Criador dos céus, da terra e de todo o universo. Obrigado pelo conhecimento da Bíblia. Obrigado pela oportunidade que temos de mergulhar cada vez mais fundo nas páginas desse livro. Que a Tua graça esteja conosco, que o Teu Espírito fale conosco através desses versículos. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Você também já trouxe o seu caderninho de anotações, a sua Bíblia. Então vamos lá. Hoje nós vamos continuar a estudar o livro do Êxodo. Já falei isso na aula anterior. E nós estamos vendo algumas questões cronológicas. Na aula passada, eu mostrei para você razões bíblicas e históricas também, porque eu acredito que o Êxodo ocorreu por volta de 1450, 1445 a.C., na época de Tutmoses III e não na época de Ramsés. Agora, eu também vou explicar com mais detalhes para você depois por que seria Tutmoses III o faraó do Êxodo. Então, aguarde que nós ainda vamos dar, talvez em aulas seguintes, alguns elementos arqueológicos que corroboram por isso. Mas vamos aqui ao nosso quadro. A pergunta é: quanto tempo o povo de Israel passou escravo no Egito? Bom, normalmente as pessoas dizem que o povo de Israel passou 400 anos escravos no Egito, porque geralmente é dito que esse era o tempo da aflição deles. Mas deixe-me dizer para vocês que existe uma outra maneira de compreender isso, e alguns teólogos advogam que foram 400 anos de escravidão no Egito, outros advogam que foi um tempo menor, de em torno de 2 séculos. Mas antes de explicar qual dessas duas eu prefiro, eu vou colocar para você aqui uma aparente contradição na Bíblia Sagrada. Veja bem, quando você lê a Bíblia em Gálatas, capítulo 3, versículo 17, abra a sua Bíblia comigo, Gálatas, capítulo 3, versículo 17, é dito assim, vamos ler aqui. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois. 430 anos. Porém, quando você vai a Gênesis, capítulo 15, versículo 13, você tem uma outra informação. Gênesis, capítulo 15, versículo 13. Vamos ler aqui. Gênesis 15, versículo 13. Deus fala assim para Abrão, que nós chamamos depois de Abraão. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia.
será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. A primeira pergunta é: quem está certo? Gênesis, Moisés, ou Gálatas, Paulo? Foram 400 anos ou 430 anos? Bom, para responder sobre essa aparente contradição da Bíblia, eu já tenho elementos para dizer para você qual a minha posição sobre o tempo de permanência dos hebreus no Egito. Se você observar bem o texto de Gênesis, aqui está dizendo que 400 anos se passariam desde a aliança de Deus com Abraão até o fim do Êxodo, até o Êxodo propriamente dito. Porque veja bem o que a Bíblia diz, olha bem, vou ler novamente. Fique sabendo com certeza que a sua posteridade será, em primeiro lugar, peregrina em terra alheia. No Egito, o povo de Israel não era peregrino, eles estavam assentados na terra. Então esse peregrino em terra alheia não se refere ao povo no Egito, mas o povo ali caminhando por Canaã. Peregrina em terra alheia. Será reduzida à escravidão. Aí sim é o período em que eles se tornaram escravos no Egito. Então você vê que essas duas informações, peregrina em terra alheia e reduzidos à escravidão, refletem dois momentos diferentes da história do povo hebreu. A primeira, peregrina em terra alheia, faz referência aos patriarcas nômades em Canaã. A segunda, reduzida à escravidão, quando eles se tornaram escravos na terra de Faraó. E, finalmente, será afligida. Ou seja, a aflição é o resumo da peregrinação e da escravidão, entendeu? Então você tem peregrinação, escravidão, que juntas formam a aflição. E quanto tempo seria essa aflição? O texto bíblico diz, durante 400 anos. E se você continuar lendo o texto, aqui diz, mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto dos seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não encheu. Então você vê que esses 400 anos são distribuídos nos versículos seguintes em episódios que fariam parte desse ato de tempo. Quais são esses episódios? A morte de Abraão, porque diz que ele iria para junto dos seus pais, quer dizer, morreria em paz, seria sepultado em boa velhice. Então a velhice e a morte de Abraão estariam dentro dos 400 anos. Diz o seguinte, que na quarta geração eles voltariam porque a medida dos amorreus não havia ainda se enchido. Ou seja, tudo que eles sofreram na mão dos amorreus também estava dentro dos 400 anos, e não apenas o que eles sofreram na mão dos egípcios. Sendo assim, os 400 anos de aflição do povo hebreu deveriam ser contados do pacto de Deus com Abraão até a saída do Êxodo. Percebeu? Ou seja, dentre os 400 anos você tem toda a história patriarcal, mais a aflição do povo ali nas terras de Faraó. Agora vamos pegar então o texto de Gálatas para entender a diferença para 430 anos. Quando você vai para o texto de Gálatas, Paulo dá uma informação um pouquinho diferente. Vamos voltar para Gálatas 3, verso 17. Paulo fala o seguinte, veja bem. E digo isto, uma aliança já confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Vamos ver aqui no quadro e você vai entender. Os dois hiatos de tempo são os seguintes. Para o texto do Gênesis, os 400 anos que Deus falou vão desde o pacto que Deus fez com Abraão acerca do nascimento de Isaac, que aconteceria ali no capítulo 21, até a saída do Êxodo, tá bem? Então é desde o nascimento de Isaac até o Êxodo. Mas Paulo está falando de quando Abraão recebeu a promessa para deixar a terra de Ur. Aliás, você tem a confirmação disso em Atos, capítulo 7, versículo 2. Vamos ver aqui o texto de Atos, capítulo 7, versículo 2.
Diz assim na minha Bíblia: Estevão respondeu: Irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de ir morar em Harã. Então, voltando ao quadro aqui, você tem Deus aparecendo para Abraão na Mesopotâmia, quando Deus fala, sai da tua terra, da terra da tua parentela. Desde esse tempo até a entrega da lei no Sinai, haviam se passado 430 anos. Agora, desde a promessa de Deus a Abraão, que depois se efetivou no nascimento de Isaac, no capítulo 21 do Gênesis, até o Êxodo, nós temos apenas 400 anos. Agora, você percebeu uma coisa curiosa aqui no nosso estudo? Embora nós estejamos estudando o Êxodo, você notou como é que eu sempre faço alusão a outras passagens da Bíblia? Este é um papel importante do método correto de estudar a Bíblia Sagrada. Nós devemos sempre comparar texto com texto, passagem com passagem, ver a Bíblia num todo, não apenas pegar um texto isolado e ficar só debruçando em cima dele, às vezes até ignorando o seu contexto histórico, hermenêutico e coisas dessa natureza, tá bem? Vamos fazer mais alguma conta aqui. Como é que a gente chega também à conclusão desse período que o povo de Israel passou no deserto? Então nós vamos fazer uma conta rápida aqui, você vai entender comigo. Vamos retomar um pouquinho o que nós estudamos no livro do Gênesis, tá bom? Você se lembra, a gente viu isso em Gênesis, a história de José. José ele foi escravo para o Egito com 17 anos. Então, de novo, eu vou contar com a sua ajuda aí, para ficar mais claro para você. Você vai pegar uma folha de papel e vai anotar os números que eu vou dar aqui, vai fazer algumas contas. José do Egito foi aprisionado pelos seus irmãos e vendido para os ismaelitas e levado, por conseguinte, para o Egito, com 17 anos. Tudo bem até aí? Aí ele ficou um tempo como escravo, foi para a casa de Potifar, depois acabou indo parar na prisão, e só depois disso que ele foi levado até a presença de Faraó. De acordo com a Bíblia, ele foi levado à presença de Faraó quando estava com 30 anos. 30 anos, aproximadamente. Então, 30 anos é a idade em que José vai para a casa de Faraó. Até então, não começou o período do povo de Israel no Egito, porque quem estava no Egito era apenas José, não era o povo hebreu. Não era o povo hebreu, tá certo? José estava com 30 anos e ele comparece perante Faraó. Aí tem o sonho de Faraó, você se lembra, 7 vacas gordas, 7 vacas magras que engolem as vacas gordas. As 7 vacas gordas representam 7 anos de fartura. As 7 vacas magras representam anos de privação. Ok. 7 mais 7 são 14 anos. Com 30 anos, Faraó coloca José como o vizir do Egito. Agora, a informação bíblica que nós não temos é quanto tempo se passou desde a posse de José como vizir do Egito e o início dos 7 anos de fartura. Será que foram meses? Será que foram anos? Nós não temos essa informação. Então você vai fazer uma linha do tempo aí. Vamos colocar José com 17 anos, ok? Levado para o Egito. Continua a linha. José com 30 anos diante de Faraó. Continua a linha. Ponto de interrogação para demarcar o hiato de tempo que ocorreu entre Faraó colocar José como seu primeiro-ministro, vizir, e começar os 7 anos de fartura. Não sabemos. Aí nós temos 7 anos de fartura que se passaram no Egito. Então José estaria aproximadamente com 37 anos. Eu digo aproximadamente porque eu não sei quanto tempo gastou dos 30 até começar. 37 anos, tá bom? Agora, quando nós vamos para Gênesis, capítulo 45, verso 6, nós temos uma informação importante aqui. Gênesis 45, versículo 6. Quando José encontra com os irmãos dele, eles já estão no período da fome. E ele dá-se a conhecer aos irmãos e convida os irmãos para trazerem Jacó e virem morar no Egito. Olha o que diz o texto, Gênesis 45, 6. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e haverá ainda 5 anos em que não teremos lavoura nem colheita. Então vamos continuar a nossa linha do tempo.
Você está colocando lá a linha do tempo. 17 anos, José vai para o Egito. 30 anos, ele é colocado diante de Faraó. Interrogação, não sabemos quanto tempo demorou. Depois começam 7 anos de tempos de abundância. 2 anos de fome. Aí o povo de Israel vem para o Egito. Percebeu? O povo de Israel vem para o Egito. Então, se eu fizer a soma, 7 anos de abundância, mais 2 anos de fome, eu estou falando de 9 anos. Se José começou vizir com 30 anos, então quando os irmãos de José migram para o Egito em conjunto com Jacó, José teria em torno de 39, 40 anos aproximadamente. 40 anos. Marcou essa data? Ok. Vamos colocar 40 anos para ficar mais fácil a nossa conta. Moisés, quando nasceu, ao ter 40 anos, ele fugiu do Egito para a terra de Midian e ficou 40 anos na terra de Midian. Quando Moisés volta diante de Faraó para libertar o povo hebreu, Moisés já tinha 80 anos. Então, se eu somar os 40 anos de José, eu não posso somar os 40 anos porque senão eu vou ter uma conta errada. José tinha 40 anos quando os filhos de Jacó foram para o Egito. Porém, eu tenho que pegar com quantos anos José morreu. Vamos a Gênesis, capítulo 50, versículo 26. Diz assim: José morreu com a idade de 110 anos. Então vamos fazer a conta. Se José morreu com 110 anos e os irmãos dele vieram para o Egito quando ele tinha 40 anos, então eu posso dizer que o tempo que os hebreus ficaram no Egito, desde os 40 anos de José até a sua morte, seria de 70 anos. Concorda comigo? 70 anos. Se eu somar 70 anos mais os 80 anos de Moisés, eu estou falando de 150 anos que eles ficaram no Egito. Agora, se eu colocar o hiato de tempo entre a morte de José e o nascimento de Moisés, que eu falei mais ou menos em torno de 60 anos, então a conta vai dar aproximadamente 215 anos de permanência dos hebreus no Egito. 215 anos é um número interessante, porque se Paulo fala de 430 anos para a entrega da lei, então eu tenho 215 anos aproximadamente de período patriarcal em Canaã, mais 215 anos do povo de Israel morando, vivendo no Egito, o que gera um total de 430 anos. Tá bem até aí? Ok. Continuando nosso estudo aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre aquela família faraônica que dominou o Egito expulsando os Ixos. Se você se lembra bem da aula da semana passada, eu expliquei para você que provavelmente o faraó que não conhecera José foi aquele faraó de sangue egípcio que subiu até Avares, expulsou os Ixos e reassumiu o poder. Eu também contei naquela aula que esse faraó seria Amose. Porém, como ele morreu em batalha, Camose, corrigindo, Camose. Porém, como ele morreu em batalha, quem acabou sentando no trono foi o seu irmão mais novo, Amose, que tinha 10 anos de idade. E eles inauguraram aquilo que em egiptologia nós chamamos de a famigerada e temível 18ª dinastia. Mas então o curioso que eu vou falar com você sobre a 18ª dinastia egípcia é, na verdade, um exercício que eu já propus na aula anterior. Eu vou pegar a história egípcia, colocar à mesa, como pano de fundo, digamos assim, e depois eu vou pegar o texto bíblico e você vai ver como é que ele cai em cima igual um quebra-cabeças. Aliás, você já viu que ele coincide muito quando eu falei ali sobre Amose, o faraó que não conheceu José, mas tem mais coisa ainda, que é apenas o princípio das evidências. Você vai descobrir coisas muito mais interessantes aqui. Então vamos lá? Vamos para o quadro aqui. Aqui você tem a linha genealógica dos faraós do Egito. Amose, que eu já falei com vocês, que assumiu o trono com 10 anos, ele se casou com a sua irmã Amose Nefertari.
Duas coisas vão surpreender você aqui, não fique chocado com isso, é a tradição egípcia. A primeira coisa, mulheres da família faraônica adquirirem nomes masculinos, isso era comum. Segundo, Faraó casar com sua irmã, casamentos incestuosos. Isso também aconteceu muito na 18ª dinastia. A razão da mulher adquirir o nome do homem era justamente por uma questão de permanência da descendência dos ancestrais. Isso tinha uma característica especial no caso da 18ª dinastia, que é a força política e cultural para que o poder não caísse mais nas mãos de estrangeiros. Isto também explica por que havia casamentos incestuosos. Raciocine comigo. Qual era o grande trauma da família faraônica durante a 18ª dinastia? Era justamente ter, a duras penas, recuperado o Egito, que por pelo menos 2 dinastias ficaram nas mãos dos Ixos. Você sabe que as dinastias são nomes que os historiadores dão posteriormente. Os egípcios mesmos não reconheciam as dinastias, nem sabiam que eram isso. São famílias faraônicas, mas tudo bem, isso é outro assunto. O fato é que eles não queriam os estrangeiros no poder mais. Daí a feita de apagarem tudo dos Ixos, muita coisa do que os Ixos fizeram, e o faraó não conhecer José. E casar também com uma irmã dele, para garantir que a coroa faraônica do Alto e do Baixo Egito fiquem agora na mão da família de Amose. Então vamos voltar ao quadro. Amose se casa com sua irmã, Amose Nefertari, e tem 2 filhos, uma menina chamada Meritamum e um menino que recebeu o nome faraônico de Amenhotep I. Quando eu digo recebeu o nome faraônico, é que o faraó tinha 2 ou mais nomes, mas vamos falar de 2. Um nome de nascimento e um nome de coroação. Havia um outro nome secreto também, mas sobre isso eu vou falar mais à frente. Meritamum e Amenhotep I, irmãos, também se casaram seguindo a tradição de família. E aí começam os problemas da família faraônica, porque Meritamum e Amenhotep I tiveram uma menina que ganhou o nome do avô. Ela também se chamou Amose. Mas aí aparece na história egípcia uma figura que os egiptólogos ainda debatem de onde esse sujeito surgiu, porque ele não parece ter vindo de uma ascendência real. Então, aparentemente, eles tiveram uma menina, Amose, que casou com esse freelancer, vamos chamar assim, chamado Tutmosis I. Vamos voltar para o quadro aqui e você vai entender. Tutmosis I, como você pode ver, ele não tem ascendência faraônica, mas Amose tinha. Eles se casaram. Para piorar a situação, você já entendeu o problema, porque se a disposição, se o planejado era que os casamentos fossem sempre consanguíneos, para que a coroa do faraó não caísse nas mãos de estrangeiros, de pessoas fora da família real, eu já tenho um elemento novo ali, eu tenho um estranho no ninho, que é o Tutmosis I. Para piorar o que já estava estragado, Tutmosis I tinha uma concubina, ou uma amante, uma mulher que ele amava, que era Mut-Nefret. E nós colocamos a Mut-Nefret aí em cor azul. Com Amose, a esposa real, ele teve uma filha, Hatshepsut. E com a concubina, ele teve um filho que recebeu o seu próprio nome, Tutmosis II. Agora, vamos voltar na linha do tempo e se imagine lá no Egito. Imagine os sites de fofoca da época, falando, pois é, você ficou sabendo, olha, o Tutmosis é o novo faraó, porque ele vai casar com a Hatshepsut, mas ele não é de sangue real. Se os folhetins de fofoca de hoje existissem na época, talvez teriam manchetes do tipo família real faraônica em desespero, um estranho no ninho. Quem é Tutmosis? O candidato a ocupar o trono do Egito. Alguém talvez colocaria assim, olha, a Bolsa de Valores vai cair quando Tutmosis assumiu o trono, essa coisa toda. Eu estou brincando um pouquinho com o texto, mas você sabe que isso acontecia. E para piorar, com a Hatshepsut, o Tutmosis, pai dela, obrigou que houvesse um casamento com o seu filho bastardo, Tutmosis II. Olha de novo no quadro e você vai entender. Hatshepsut, além de ter um pai que não era de ascendência faraônica, foi obrigada a casar com um meio-irmão bastardo, que era filho do seu pai, com outra mulher. Hatshepsut não teve um casamento feliz. Ela casou muito nova e ela era filha do faraó muito nova.
Para piorar a história, com o marido, ela também teve uma filha chamada Neferuri. Eu vou mostrar para você aqui uma estátua. Essa estátua ela vai se repetir aqui no quadro, mas eu tenho uma aqui para mostrar para você, tá bem? Eu não sei se a câmera está conseguindo pegar aqui bem, ela vai focar. Essa estátua que você está aqui é de Senemut, que era justamente o arquiteto e homem de confiança da Hatshepsut. O Senemut, aliás, existem até alguns boatos da época que Senemut seria amante da Hatshepsut. Mas essas fofocas alheias eu deixo por uma outra ocasião, elas não interessam muito ao texto bíblico. O fato é que esse homem aqui foi muito inteligente, ele era matemático, arquiteto, ele era vizir, homem de confiança, secretário de Estado, homem de confiança da rainha Hatshepsut. Aparentemente ele cuidou de Hatshepsut desde criança. E ela confiou a esse homem, Senemut, os cuidados da sua filhinha, que eu vou virar aqui para a câmera pegar, a Neferuri. Está vendo aqui a Neferuri sentada no colo dele? A Neferuri, além de ser mulher, num ambiente completamente patriarcal, ela morreu ainda bebezinha. Aí agora eu preciso voltar ao quadro ali, a linha do tempo, para você entender o problema. A Hatshepsut, com Tutmoses, não teve filho homem. Ela teve apenas uma menina, Neferuri, que morreu criança. Aqui ela está já uma juvenil, ela morreu criança. E o Tutmoses II, marido de Hatshepsut, seguindo o péssimo exemplo do seu pai, também tinha uma amante, uma concubina chamada Ísis, com quem ele teve um filho igualmente bastardo, chamado Tutmoses III. Percebeu o drama? Parece até aqueles casos de família, lembra quando tinha na TV? Ou quem sabe aquelas novelas mexicanas? É mais ou menos isso. Algumas tretas já vêm de longas gerações. Agora, o fato é que o Tutmoses III, filho do marido de Hatshepsut, é que era o candidato a ser o faraó do Egito. Algo que Hatshepsut não queria de maneira nenhuma. Agora que você já sabe esse cenário, fica fácil a gente entender algumas coisas, tá bom? Em primeiro lugar, deixa eu passar aqui, depois eu volto nesse ponto. Você entende essa cena melhor. Olha essa cena aí. Hatshepsut estava mergulhando no rio Nilo. O rio Nilo era um rio sagrado. Eles mergulhavam ali em adoração ao próprio Nilo, como os hindus fazem lá com o Ganges. O rio Nilo era parte do panteão dos deuses egípcios, ele era chamado do deus Rapi. Então agora, essa cena aqui, ela me chama bastante atenção. A única diferença dessa cena que você está vendo para a realidade é que provavelmente Hatshepsut, nesse episódio aqui, ainda estava novinha ainda. Ela deveria ser uma menina de 15 anos, 13 anos, alguma coisa assim. Ela teve a Neferuri muito nova, muito nova. As meninas menstruavam, já estavam casando. Agora, ela estava mergulhando ali no rio Nilo, pedindo algo para o deus Rapi, o deus Nilo. E o que será que ela pedia? Óbvio, um filho. Um filho. Aí faz todo sentido quando nós entendemos que à medida que ela estava orando, aparece o quê? Um cestinho de vime com uma criança ali, um cesto de junco, melhor dizendo. Vamos ver isso aí na Bíblia? Olha o que diz aqui, Êxodo, capítulo 1, Êxodo, capítulo 1, versículo 9. Diz, versículo 5. Perdão, Êxodo, falei errado. Êxodo, capítulo 2, confira aí na sua Bíblia, versículo 5. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, evidentemente o rio Nilo, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança. E eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse, este é o menino dos hebreus. Agora veja bem, mesmo reconhecendo que o bebê era dos hebreus, a Hatshepsut acabou adotando o filho para si, porque, óbvio, ela interpretou que aquele bebê era um presente do rio Nilo para ela. Eu quero mostrar uma coisa curiosa aqui que ilustra isso.
Você está vendo essas duas imagens? Você pode não acreditar, mas esses dois cestos feitos de junco têm pelo menos 3.400 anos. Uma das coisas que mais surpreenderam os arqueólogos foi quando eles encontraram algumas tumbas no Egito, por exemplo, na tumba do faraó Tutancâmon, alguns cestos feitos de junco muito bem preservados. Então você vê que esse cestinho parece até realmente um pequeno barquinho. Aí você entende por que a Bíblia conta que Miriam colocou Moisés num cestinho, a mãe dela, Joquebede, havia colocado um pouquinho de betume para que a água não entrasse dentro do cesto, para vedá-lo, e uma vez que ela colocou o betume e fez aquele barquinho ali de junco, o junco é como se fosse uma pequena vareta, um caniço ali do entorno do Nilo, ela pegou e colocou ali, e realmente como os cestos egípcios. Olha aí, foi assim que era o cestinho de Moisés. E eu tenho algumas curiosidades para dizer para você. Primeira delas, junco e papiro é a mesma coisa, tá bom? Esses caniçozinhos que dão ali ao longo do rio Nilo, é o junco, é o papiro, é a mesma coisa. Então esses cestos que eu estou mostrando aqui, feitos de junco, são feitos de papiro. O mesmo papiro que eu mostrei lá nas aulas iniciais, que você usava para fazer o papel no Egito, de onde vem a palavra Bíblia. Você se lembra disso? Aliás, eu dei até uma aula aberta sobre isso. Ok, além dessa curiosidade que o junco e o papiro é a mesma coisa, é a mesma planta, há uma outra curiosidade. Nós temos conhecimento de alguns escritos egípcios, de alguns papiros egípcios, que havia naquela época a crença, se ela é fundamentada ou não, eu não sei dizer para você, a crença de que crocodilos e hipopótamos não gostavam do papiro. Ou seja, esses animais que havia com certa frequência no Nilo, hoje não, hoje você pode andar no Nilo que você não tem mais esse tipo de coisa. Mas no tempo dos faraós, havia hipopótamos que ficavam ali em torno do leito do Nilo e também crocodilos. Então era um grande perigo você se banhar ali nos lugares onde havia crocodilos. Então, uma maneira dos egípcios se protegerem é porque eles criam que o crocodilo e o hipopótamo, mas mais especialmente o crocodilo, ele não suportava o cheiro do papiro. Então eles acreditavam que onde o papiro estava não tinha crocodilos. Era um lugar seguro para se banhar. Anotou essa receita aí? A partir disso, eu deduzo, eu posso estar equivocado, que o pessoal ali, quando fez o cestinho, a Joquebede, junto com Miriam, quando fizeram um cestinho para colocar Moisés, fizeram justamente de papiro para colocá-lo nas águas, próximo de onde a filha de Faraó iria se banhar, e assim também proteger a criança do ataque de qualquer animal que pudesse aparecer ali nas imediações. Por isso, Moisés foi colocado ali naquele cestinho. E as águas foram levando aquele barquinho, semelhante a esse, até aonde a filha de Faraó estava banhando-se, muito provavelmente pedindo do rio Nilo um presente. Que presente? Eu preciso de um herdeiro masculino para que o filho bastardo do meu marido bastardo não ocupe o trono. Neferuri não teria condições. E o que vai acontecer? Aliás, eu quero contar uma outra curiosidade para vocês. Isso aqui eu não posso afirmar para longe de qualquer questionamento. Mas essa estátua aqui do Senemut, ela reserva um mistério que alguns já levantaram. Não é um consenso, é uma hipótese. É que a Neferuri, sentada aqui no colo dele, ela está com um estilo masculino do cabelo, tá bem? Parece mais um menininho. A rigor, o Senemut, ele sempre foi, digamos assim, o homem babá da Neferuri. Ele cuidava da Neferuri. Nós não temos nenhum registro egípcio de que ele tenha cuidado de outro filho de Hatshepsut. Mas alguns já levantaram a hipótese de, nessa estátua, nós termos o homem de confiança da Hatshepsut e um menino anônimo, que muita gente pensou ser a Neferuri, mas poderia ser, quem sabe, aquele menininho que ela encontrou no Egito, ali no Nilo. Eu não posso provar,
mas é uma coisa intrigante e interessante. Eu já falei em aulas anteriores que a arqueologia é feita de fragmentos de história, nós não temos o quadro completo. Então, algumas coisas a gente levanta com maior precisão, com maior certeza, outras com menor certeza. Agora, as possibilidades beiram as bordas do infinito. Você está gostando do assunto? Foi muita coisa que a gente ouviu hoje, né? Mas na semana que vem eu quero continuar essa história. Você vai ver o que aconteceu com a Hatshepsut, provavelmente com Moisés, e vou mostrar para você também uma crítica que muitos fazem, que aparentemente o relato do nascimento de Moisés parece ser o plágio de um outro nascimento de um grande rei da Assíria. Como é isto? Bom, para você saber detalhes dessa história, vai ter que esperar até semana que vem, nosso próximo encontro. E se você estiver gostando desse conteúdo, então, por favor, divulgue para os seus amigos, manda uma mensagem de WhatsApp, mande o link, fala assim, olha, eu estou fazendo o curso, está sendo uma bênção para mim, está sendo um dinheiro muito bem investido e eu ainda tenho a certeza que, como brasileiro, eu estou ajudando a construir um museu de arqueologia bíblica no meu país, estou ajudando a cultura do meu país. E, de quebra, estou ganhando conhecimento da palavra de Deus, do livro sagrado. E, para mim, resta o privilégio de trazer esse conhecimento até você, tá bom? Então não perca a nossa próxima aula aqui na Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.